Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente linda. Mais um Café com Live na nossa quarta-feira. Estamos aqui já para começar com mais um tema que vai ampliar a nossa consciência, que vai expandir a nossa visão de mundo, a nossa visão de trabalho. E para isso, claro, eu utilizo aqui a minha ferramenta, né? Qual que é a minha ferramenta? É a constelação familiar e todas as teorias que envolvem a constelação. Então, essa é a base que eu utilizo para trazer consciência para vocês. E por que eu sempre falo, né, que esse canal, que esse perfil busca trazer essa consciência? Porque, gente, o que é a vida? A vida é a gente estar aqui para aprender e evoluir, né? Muitos dias, muitas vezes a gente não sabe, a gente se sente meio perdido. E quando a gente para sintonizar, poxa, o que eu quero, o que eu espero do mundo, o que o mundo espera de mim, o que eu tô fazendo aqui nessa vida, né? Se eu não estiver aqui para evoluir, para ter mais compreensão e para que eu esteja mais engajada com aquilo que o universo espera de mim, qual que é a minha função aqui? Será que eu vou ter que ir embora e voltar de novo? Então eu fico pensando sobre isso, né? Por isso que eu trago aqui para vocês esse lugar de consciência. Então primeiro eu quero falar que sempre tem gente nova entrando aqui nesse canal. E para quem é novo, se você é uma pessoa nova aqui nesse canal, este é um programa semanal, então todas as quartas-feiras nós temos esse programa. Igual você assiste lá na TV, você vem assistir nessa TVzinha nossa aqui, que é o Café com Live. Então você pega ali o teu cafezinho, vem tomar cafezinho comigo e você participa do programa. Essa é a parte boa, né? Você comenta, você escreve sua dúvida, você potencializa ali o nosso tema. E claro, se não tiver você aí desse lado, eu aqui não tenho função nenhuma, né? Então sempre o programa é feito por você e para você, e essa é a grande vantagem. Então temos o Café com Live todas as quartas-feiras, esse nosso programa, este nosso lugar de encontro aqui online, e você, não tem tempo de ver o Café com Live. Você põe no carro, vai ouvindo, você tá tomando café, né? Você abre o Instagram, dá um playzinho aqui, abre aqui a live e fica me escutando, né? Tem muita gente que faz isso. Tenho colegas que me dão feedbacks. Sábado na corrida mesmo, a colega falou: Ana, eu amei a live, que delícia! Eu tava trabalhando e eu fiquei te ouvindo. E nossa, quantos feedbacks interessantes você deu! Como é legal ouvir tua live de manhã, né? Parece que é uma acorda, e é isso mesmo. É uma acorda para mim, é uma acorda para você aí, porque estamos conectados em energia. E no segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que além de terapeuta, como mentora de consteladores, por que eu trago essa visão de mentora de consteladores? Porque eu já tô há 14 anos trabalhando com a constelação. E na experiência que eu tenho de muitos atendimentos, de transformação de muitas famílias, eu consigo orientar, ajudar, trazer clareza, né? Que acendeu uma luzinha ali na trajetória de outros profissionais. Então, a função desse perfil também é trazer clareza, trazer luz, trazer uma visão onde você consiga fazer uma constelação melhor. Ter mais consciência para os seus atendimentos terapêuticos, para que os seus atendimentos tenham mais sucesso, tenham mais clareza, tenham mais satisfação, né? Que você se sinta menos insegura nesses atendimentos e também coloque mais foco ali naquilo que você decidiu assumir como uma profissão, como uma forma de se expressar para o mundo, né? Ter consciência, explicar essa consciência para o mundo é uma missão. Ó, o Beto entrou aqui, a Delciane, Vendas Digital, Gil Gomes, a Fabiola tá aqui, o Emílio, a Denise, bom dia para todo mundo, muito bom, a gente está começando a nossa quarta já, abrindo, o pessoal já tá chegando.
Tem muita gente que assiste a live depois, né? Eu sei porque o pessoal me conta. A live sempre fica salva ali no feed. Às vezes eu retiro a live, às vezes a live tem um conteúdo mais denso e eu posso utilizá-la para outros fins, para repostar depois novamente. Então, aproveitem, né? Quando vocês ficarem sabendo que tem live nova, assistam a live logo antes que ela saia, porque às vezes ela sai, às vezes a gente tem que tirar ela do canal, ok? Mas aí eu já começo perguntando, né? Você tá tomando o teu café? Tomar o café é aquele momento onde você para, respira, sente, né? Tome café olhando para fora, para a natureza, para o céu. Isso amplia a tua visão do teu dia. Se você acorda e fica olhando para a parede, você já se sente emparedada, né? Ampliar a consciência tem a ver com olhar para longe. E eu posso te contar, isso fez toda a diferença no meu dia a dia, no meu dia. Quando eu comecei a entender que eu podia tomar o meu café, em vez de ficar sentado olhando para uma mesa ou para uma parede, eu comecei a olhar para o céu. Gente, olhar para o céu é terapêutico, né? Ele amplia a nossa visão, ele estende a minha visão e eu me conecto lá com o superior, com o que está lá fora, com o universo. O universo, ele rege a nossa vida, né? Imagina, você é um grãozinho de areia nesse universo. Por isso que trazemos temas relativos à consciência. E aí, o nosso tema de hoje vai falar sobre projeção. Ontem eu comecei a contar um pouquinho de projeção nos stories, mas eu vou explicar para você aqui, talvez você não tenha visto o que eu deixei lá nos stories. E como que funciona a projeção? O que é a projeção e qual que é a essência deste tema, tá? Lembra quando você estava na escola que tinha um projetor? O que é um projetor? É uma máquina que você pega, coloca ali uma folha, um papel, algum desenho, alguma coisa, e o que ele faz? Ele bate uma luz ali que projeta aquele tema, aquele texto, aquela folha, aquele conteúdo, ele projeta em outro lugar. Ou ele projeta numa tela, ou ele projeta na parede. Então, qual que é a realidade da visão da projeção? Eu tiro daqui, do lugar de onde ele surgiu, esse papel, eu tiro do papel e jogo em outro lugar. E projeto lá longe, num lugar que vai ser visto de outra forma, que vai ter uma outra visibilidade, tá? Então, isso vamos falar de projeção assim, no sentido mais básico da palavra, né? Que é o projetar. Quando eu projeto, eu tiro daqui e jogo para um outro lugar. Estou projetando uma imagem. O que significa projeção nessa nossa visão consciente, essa visão sistêmica que a gente quer trazer? Tá sem som, Ângela? Tô mexendo aqui, gente, que a Ângela escreveu aqui pra mim que está sem som. Tem mais alguém ouvindo a live? Confirma aqui pra mim se está sem som, porque aqui a gente faz ao vivo, e ao vivo pode ser que tenha ali seus empecilhos, seus problemas. Quem tá me ouvindo consegue me ouvir? Ah lá, a Fabiola falou que ali tá normal pra ela. Ângela, veja se o seu celular às vezes tá com volume baixo, tá? Porque aqui no meu tá tudo ok, viu, gente? Então, vamos lá, vamos continuar com o nosso tema. Como que a gente vai falar de projeção, entendendo essa projeção numa visão sistêmica? Vou começar explicando de coisas corriqueiras, coisas que acontecem no seu dia a dia. Por exemplo, acontece muito projeção em amizades. Vocês sabiam que acontece projeção em amizades? Imagina que eu sou uma pessoa que eu não recebi na minha família uma característica de desenvolver uma identidade muito forte. Isso acontece muito em famílias onde você tem pais dominadores, pais muito controladores, e esses pais, eles simplesmente dominam, controlam a vida desse filho, e esse filho não pode muito se expressar. Então, olha só, começa lá na infância essa característica de não se expressar, de não se manifestar.
Então, quem sou eu? Eu sou aquela pessoa que tem que ficar calada, eu tenho que ficar quietinha, boazinha, né? É uma situação de cala a boca, senão você vai apanhar. Cala a boca, se você abrir a boca, você está desrespeitando seu pai com sua mãe, né? Aí tem uma educação religiosa antiga, né? Que era aquela catequese de falar, você tem que obedecer sua mãe e seu pai, porque senão Deus castiga. E aí, aquela criança, ela começa a ficar reprimida, ela começa a ficar calada, ela entende que eu não posso me manifestar, eu não posso falar aquilo que está vibrando dentro do meu coração, eu não posso expressar aquilo que é importante para mim, aquilo que eu desejo, estou desejando, que eu estou sentindo. Então eu vou engolindo o sapo, né? Eu vou engolindo a minha fala, eu vou engolindo o meu choro, eu vou engolindo o meu desejo. E aí o que acontece? Eu vou perdendo a minha identidade. Você sabia que a gente expressa e manifesta a nossa identidade através das nossas falas e das nossas ações? Então, se eu sou uma criança que eu tenho aquela essência do movimento e eu estou naquela fase onde eu preciso falar, me expressar, para poder ser compreendida. E aí eu começo a correr, a minha mãe vai lá, me cata, fala assim, fica quieta. Menina boazinha, menina bonitinha, não fica correndo, é sentada e quietinha. Menina, não senta de perna aberta, fecha as pernas. Menina, não abre a boca para falar, só responde se alguém perguntar. Olha, presta atenção. Tantas pessoas tiveram esse tipo de educação, essa educação de repressão. Você vai reprimindo a pessoa que você deseja ser. E isso vira um peso muito grande. Isso vira algo muito pesado, que a pessoa tem que engolir, né? Fica pesado. Acho que a palavra, eu estava tentando achar uma palavra melhor, mas eu acho que a palavra é pesado mesmo. É pesado porque você carrega esse peso nas suas costas, de ter que ser o que o outro deseja, ter que ser o que o outro quer. Então, para começar a história, não estou nem falando de projeção ainda, eu estou falando de como que começa a história da projeção, tá? Estou voltando lá no início, no berço, na raiz da história da projeção. Então, essa criança vem de uma família onde ela é reprimida, ela não pode ser quem ela não pode se expressar, ela tem que se calar, obedecer, ficar quietinha, a menina tem que ficar com a perninha fechada, o menino tem que ficar sentado ali no cantinho, olhando para a parede, né? Não, você não pode sair, você tem que só fazer o dever, tem que só estudar. Às vezes, gente, muitos pais escondem a repressão através do excesso de tarefas que coloca nas crianças. Como que é o modelo de repressão moderna? A repressão moderna, hoje em dia. Ah, não pode bater. Não, eu nunca bati no meu filho, eu não bato no meu filho. Você não precisa bater no teu filho. É só você fazer o seguinte, é só você encher ele de tarefa. Da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir e obrigar ele a fazer essas tarefas. Por quê? Não, porque você tem que falar inglês, porque é muito bom para o seu futuro. Não, porque você tem que fazer uma aula de piano. Aí você tem que fazer os seus deveres e tem que ler tal livro. Então o menino acorda, ele vai para a escola. Aí ele volta da escola, ele tem 10 minutos para almoçar, ele tem que começar a ler o livro, depois ele tem a aula de inglês, depois ele tem que ir para a aula de piano, depois ele tem que ir para a aula de basquete. E aí quando vê, esse menino não fez o que ele quis, não brincou, não foi, não conversou, não teve tempo de se expressar, de sentar, de rir, de ter um colo de uma mãe e de um pai, acabou o dia, ele tá morto de cansaço e ele vai dormir. E às vezes o pai ainda na hora da janta bota uma tela na frente para a criança ficar distraída para não dar trabalho. Isso é a forma de repressão atual. Ah, mas eu desejo o melhor para o meu filho, por isso que eu coloco ele em tantas tarefas. Gente, esta criança não está podendo nem falar o que ela quer. Tem uma coisa tão importante, eu preciso começar, eu vou fazer para vocês mais lives sobre questão de pai, né, paternidade, maternidade, porque vocês que são terapeutas, vocês precisam entender como lidar com pais, como lidar com mães, e para isso vocês têm que entender as dinâmicas modernas que envolvem a paternidade e a maternidade. Por isso que eu vou trazer isso mais aqui para vocês. Então, olha só, repressão moderna, você enche o dia do teu filho, você não deixa o teu filho nem falar o que ele quer, o que ele não quer,
E a infância é uma fase de experimentação. Você sabe por que a criança tem mania de entrou no futebol? Ai, fica lá um tempo, joga futebol e você compra uma chuteira. Eu lembro do Felipe, né? O Felipe entrou pro futebol, comprei uma chuteira pra ele, que foi um negócio tão caro, que eu falei, gente, precisa disso. Ok, era o que ele queria, era o que precisava lá pra jogar futebol, comprei. Falei, nossa, que coisa cara, né? Mas tudo bem, tô incentivando ele no esporte, tá legal, vamos que vamos. Passou um pouquinho de tempo, ele perdeu o gosto pelo futebol, não queria o futebol. Aí ele foi pra natação. E aí teve um episódio também que ele quebrou o braço, para recuperar ele precisava nadar, aí incentivei na natação. Passou um tempo, não quis mais ir para natação. Aí os pais ficam assim, não, porque você é obrigado a ir para natação, porque você tem que ir para natação. A fase da infância, da primeira infância, ela é uma fase de experimentação. Não tem como você obrigar uma criança a ficar anos fazendo algo que ela não quer. Por quê? É uma fase de teste. Por isso que a infância é tão dinâmica. O dia que os pais começarem a entender que a infância é dinâmica e o dia que vocês terapeutas também entenderem isso, vocês conseguem orientar melhor os pais. Para que os pais não crucifiquem, não aprisionem os filhos em dinâmicas que não faz sentido para o coraçãozinho, para a alma, para a essência deles. E aí a criança, quanto mais dinamismo ela tem, se ela tem liberdade de ir fazer aquilo que ela deseja e depois sair se ela não gostou, ela vai criando uma identidade. A criança, muitas vezes, ela não sabe o que ela quer e o que ela gosta, mas só dela saber o que ela não quer mais e o que ela não gosta, ela já está desenvolvendo a identidade. Aí vem esses pais opressores, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer, você não pode sair. Então a criança ela vai ficando insatisfeita e isso vai podando a essência dela. Ela vai perdendo a identidade e ela vai falando assim, poxa, então quer dizer que eu sou obrigado a fazer somente o que os meus pais querem. E eu não vou conseguir fazer aquilo que está dentro do meu coração. Porque às vezes o meu desejo era só dormir um pouquinho mais. Às vezes o meu desejo era só fazer um bolo aqui com a minha mãe. Gente, vocês fazem ideia da alegria de uma criança que fica numa cozinha fazendo uma receita com uma mãe? Vocês não fazem ideia. É uma coisa muito profunda, muito louca, né? Experimentem. Se não é mãe, é vó, façam. Porque vocês vão ver que é a alegria de uma criança estar aprendendo a fazer alguma coisa nova e estar aprendendo com alguém que ela ama. Então, tem coisas que a gente perdeu e isso trouxe uma repressão para o ser humano. Então, no final das contas, nessa linha de compreender quem sou eu, o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, qual que é a minha identidade, a criança se perde. Por quê? Ela não pode se expressar, não pode se manifestar. Quando eu perco a minha identidade, o que eu vou fazer? Eu vou crescer, eu vou virar um adulto. Agora presta atenção nessa hora aqui, ó. Essa hora é a hora que a gente vai fazer a virada. É como, vocês vão entender agora como que começa a projeção. Como começa a projeção. Ah, o Cláudio, olha lá, aqui a receita é com o pai. É lógico, eu falo mãe aqui porque eu generalizo, né, Cláudio? Mas com certeza, gente, o Cláudio é um cara assim, ele é um cake designer. Depois vocês entram lá no perfil do Cláudio. Cláudio Campos tá aqui, ó, meu amigo. Ele é eu posso falar que você é tudo, né, Cláudio? Você é confeiteiro, você é cake designer, você é... Reduzir você a confeiteiro é pouco, porque ele é um cake designer e um chefe maravilhoso. Gente, as comidas que esse cara faz são espetaculares. Então, quer dizer, o filho do Cláudio aprendeu a receita lá com o pai. E o César ia mesmo, porque eu convivi com eles e sei que ele foi um paizão nesse sentido de levar o filho e fazer as experimentações ali na cozinha. E não era só com o filho, com os amigos também, né? Muito bacana isso. Então, olha só. Como é que muda a identidade? Como é que eu perco a identidade? Eu perco a identidade quando eu não sou visto, quando eu não sou ouvido e quando eu não posso me expressar. Virada de momento, virada de chave. Quando eu chego na fase adulta, onde eu preciso me responsabilizar pelas minhas ações e eu preciso começar a caminhar com as minhas próprias pernas. Poxa, agora é comigo. Aí eu estudei, me formei. Agora eu tenho que decidir para onde eu vou, o que eu vou fazer. Estou perdida, não sei o que fazer. Não sei que roupa vestir.
Por quê? Porque eu não podia me vestir sozinha, eu tinha que vestir a roupa que minha mãe queria. Não sei que carro comprar. Poxa, eu não podia nem opinar, eu tinha que ficar ouvindo a opinião do que o meu pai achava sobre carro, de que era carro bom, do que era isso. Então agora eu vou precisar do meu pai. Então agora eu vou precisar da minha mãe para comprar uma roupa. Só que agora eu tô na minha vida adulta. Eu não tenho mais papai, eu não tenho mais mamãe. Então o que eu faço? Eu começo a projetar a minha vida no outro. Presta atenção, gente. Isso aqui vai trazer, ó, vai dar um, como dizem por aí nos memes, né? Vai alugar um triplex na tua cabeça. Mas presta atenção que se você aprender isso, vai trazer muita clareza para muitas dinâmicas aí da tua vida e da vida de pessoas que você conhece, né? Lembrando que, abre parênteses aqui, ó. O que você aprende aqui na live, você pode trocar ideia, conversar com as pessoas. Você vai trazendo consciência para outras pessoas. A consciência, ela é contagiosa, tá? Então você pode espalhar isso, conversar com isso. Mandar a live para as pessoas. Clicar no aviãozinho e falar assim, poxa, essa live é legal, vou mandar para fulano. Então, essa pessoa perdeu a identidade e aí ela começa a fazer o quê? Tá morando longe dos pais, não tem mais o papai e mamãe. Às vezes fica na aba de papai e mamãe justamente porque não consegue desenvolver uma identidade sozinho. Eu não consigo ser um indivíduo longe da minha mãe e do meu pai. Então o que eu faço? Eu fico aqui na aba deles, eu fico aqui. Porque se eu tiver que tomar uma decisão, sozinha eu não vou conseguir. Eu não sei quem eu sou, não sei do que eu gosto. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu tenho que falar, eu não sei nem como falar. Por quê? Eu era reprimida. Lembra que você era reprimida, você não falava, você não abria a boca? Agora eu tenho que falar. Como que eu vou falar se eu não sei o que falar? Como que eu vou falar se minha mamãe falava tudo por mim? Aí agora eu preciso me projetar no outro. Então, o que eu vou fazer? Poxa, estou na faculdade, morando fora de casa. Ah, eu tenho uma amiga. A minha amiga vai lá, compra uma blusa. Ah, essa blusa é boa. Vou lá e compro uma blusa igual da minha amiga. A minha amiga foi viajar para a praia. Ah, então quer dizer que viajar para a praia é bom. Então eu vou querer viajar para aquela praia, vou lá e viajo para aquela praia que a minha amiga viajou. Ah, minha amiga foi no restaurante e comeu aquela comida. Então eu vou lá naquele restaurante, vou no mesmo restaurante que a minha amiga foi e como a comida que minha amiga comeu. Por quê? Eu começo a repetir o que o outro está fazendo. Então agora que essa live está alugando triplex na sua mente, pensa aí quais situações você já viveu e que aconteceu isso na tua vida. Pessoas que grudaram em você e começaram a querer ser como você. E começaram a querer fazer as coisas que você faz e uma hora você fica, que saco, não aguento mais essa pessoa, que grude. Ah lá, fulana invejosa. Não é nem inveja, gente. Né? O que a gente chama de inveja é muitas vezes a falta de identidade do outro e o outro escora em você. Ou você não tem identidade e você se escora no outro. Só que agora eu tô te trazendo consciência. Então, falei da amiga. Agora vou falar de marido e esposa. O cara casou. Poxa, ele casou. O que ele faz? A esposa tem que escolher a roupa para ele. Por quê? Ele não sabe escolher a roupa. Ele usa a roupa de quando ele tinha 12 anos de idade. 12, porque com 12 ele construiu uma identidade em cima dos amigos. Então, ele vestia as roupas, usava a marca que os amigos usavam. Aí ele cresceu usando a roupa dos amigos. Aí agora, o que ele faz? Eu não sei que roupa que eu gosto. Eu não sei o que um homem usa. Aí eu caso. Aí eu fico aqui. Aí eu vou usando aquela roupa que eu usava quando eu tinha 12 anos, 15 anos. Por quê? Porque eu ia pela onda dos meus amigos. Eu via que os meninos vestiam lá e eu comprava igual, porque eu não sabia o que eu gostava, eu não podia gostar de nada. Aí agora, né, não tem cabimento eu com a minha esposa, eu já casado, um homem, me vestir como um adolescente. Aí o que acontece? Projeto o jeito, meu gosto na esposa. Poxa, eu não sei nem que música que eu gosto de ouvir. Aí eu gosto do quê? Do que a esposa gosta. Eu vou onde a esposa vai. Eu não tenho opinião.
Eu não tenho ideia. Eu não faço ideia de como é que é viver. Eu não tenho gosto. Ah, que estilo de música você gosta? Ah, é o que a esposa gosta. Ah, pra onde que você gosta de viajar? É pra onde a esposa vai. Projeção. Eu projeto, eu tiro de mim uma responsabilidade. Ó, decisões exigem responsabilidade. Eu tiro a responsabilidade de mim e projeto na outra pessoa. Então, a outra pessoa começa a ser responsável pela minha identidade. A outra pessoa começa a ser responsável por aquilo que eu penso, sinto, gosto e quero, porque eu não tenho identidade. Então, eu projeto a minha vida no outro. E por que que isso é horrível? É horrível por quê? Porque você não sabe quem você é e você vai jogar um peso em cima do outro. Imagina uma pessoa andando com um papagainho aqui do lado. Você fala uma coisa, a pessoa repete. Você compra uma coisa, a pessoa compra igual. Você fala que você está sentindo uma coisa, a pessoa fala que está sentindo também. Gente, é muito sério isso. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo uma vez, tá? Quando eu morava, né, lá no norte lá de Minas, e aí eu fui convidada por um grupo de colegas, de pessoas que já eram meus amigos. Tinha uma vaga para arquiteta na empresa deles, e eu acabei sendo contratada por essa empresa e vim trabalhar, porque eu ia ficar mais perto ali da região onde eu me formei, né, da região onde eu nasci, e eu fui morar naquela cidade. E aí a empresa se mudou, a empresa cresceu, trouxe o departamento para São Paulo, e foi a primeira vez que eu tive um contato profissional com São Paulo. Eu vim trabalhar um período em São Paulo numa empresa. E nessa empresa, uma empresa grande, muitas pessoas, né? Eu conheci uma colega de trabalho, ela já trabalhava nessa empresa. Aliás, ela era irmã de um colega e ela estava sendo contratada por essa empresa. E a empresa colocou a gente para morar num apartamento. Então eu ficava uns dias no apartamento e aí eu voltava para Minas no final de semana para cuidar da minha filha, da minha vida, enfim. Foi um período curto, por quê? Porque foi inesperado para mim ter que estar aqui em São Paulo, sem querer, né? Pulei de paraquedas aqui, mas eu tinha aquela necessidade financeira, tinha filha pequena, então eu acabei ficando um período. E aí eu conheci essa moça e ela acabou morando comigo num apartamento que a gente ficava no meio da semana. Era um apartamento muito bacana, muito gostoso, né? Que a empresa colocou a gente. E eu morava com outras duas colegas. Uma dessas colegas, ela era muito observadora. Ela observava, às vezes até ficava em silêncio, e ela não se manifestava, mas ela ficava ouvindo muito as coisas que a gente falava, que a gente conversava. Então a gente acordava, tomava um café ali juntas, ia para o trabalho e às vezes a gente conversava coisas. E nesse período, né, foi o período que eu fiquei grávida do meu filho. E aí eu comecei a sentir aqueles sintomas. Eu já estava, né, eu já tinha ficado um tempo, já estava planejando sair da empresa. E aí eu também já estava planejando ter o meu segundo filho, né? Conversamos, chegamos a um consenso, eu e o marido. Não, então vamos colocar em prática o nosso plano de ter o segundo filho. E foi muito rápido, né? Eu estava planejando, o meu plano era, eu saio da empresa primeiro e depois a gente já planeja essa gravidez. Depois a gente já dá o impulso para essa gravidez. Só que foi muito rápido, assim, a gente tomou a decisão e já aconteceu, já fiquei grávida. E eu ainda estava na empresa, eu estava me desligando da empresa. E eu comecei a sentir os sintomas de gravidez. E aí eu comecei, né, a sentir umas coisas, e aí no café eu falando com as meninas, nossa, tô sentindo uma dor, meu seio tá tão duro, pesado, né? Aí eu, nossa, será que eu tô grávida? E aí eu falava, né? Nossa, o meu seio tá duro, tá pesado. Porque eu já tinha tido uma gravidez, então eu sabia como é que era. Eu sabia como é que era estar grávida. Eu conhecia o meu corpo e sabia quais eram os sintomas, né? Nossa, uma sensação de uma cólica, que não é uma cólica menstrual, né? A parte baixa da barriga, que é o útero, duro, né? Vem uma dor, assim, vem uma coisa
Parece que tem alguma coisa se transformando ali. E você sabe, a mulher, quando ela tá conectada com o corpo, ela sente. Eu comecei a sentir. E aí no café, um dia eu tava comentando, eu falei, gente... E aí as colegas do apartamento perguntaram, nossa, como que é isso, né? Eu falei, nossa, é uma sensação de seio pesado, duro, o útero fica assim, a barriga fica assim. É uma sensação assim, eu comecei a descrever como que eu tava me sentindo. Muito bem. Passou-se um tempo, né? Passou ali um mês mais ou menos. Chega uma outra colega que trabalhava na empresa, que não morava com a gente. E aí a gente conversando lá no intervalo do café. E ela perguntou, ai, como é que tá? Como é que você tá passando? Aí eu descrevi, eu falei, olha, eu tô mais ou menos igual ao começo ainda, tá no começo, mas o que eu tô sentindo, né? O peito assim, não, que eu senti isso, dor assim, assim, assado, uma sensação assim, descrevi as sensações. Aí ela botou a mão na cara e falou assim, gente, não é possível, toma cuidado com a fulana, porque a fulana, ela tá reproduzindo a tua identidade. Olha só o que essa colega falou. A fulana tá reproduzindo a sua identidade. Ela chegou aqui outro dia falando que ela achava que estava grávida porque ela estava sentindo isso, exatamente como você descreveu. Aí eu falei, como assim? Gente, eu contando essa história pra vocês é muito engraçado porque a gente faz uma viagem no tempo, né? Parece que eu tô lá na empresa, lá naquele café, conversando com aquela pessoa e aquela pessoa falando pra mim, gente, ela reproduziu a sua identidade, ela falou exatamente o que você estava sentindo. E aí ela começou a chamar atenção, as pessoas começaram a vir, perguntar, ficar, né, querendo cuidar dela, perguntar se ela precisava de alguma coisa, se ela queria ajuda, se ela queria ir no médico. Ela queria chamar atenção e ela usou de algo que ela não tinha, mas ela pegou essa característica que era minha, ela pegou essa bagagem minha e reproduziu na vida dela para falar com a outra pessoa. Vocês fazem ideia da loucura que é isso, da gravidade que é isso? Você simplesmente pegar, projetar a tua vida numa outra pessoa e começar a reproduzir em você aquilo que o outro está vivendo? Ou você jogar o teu vazio em cima do outro? Você absorve aquilo que é do outro. Então, o que você fez? Você projetou a tua vida, você projetou o teu vazio no outro e o outro começa a ser aquilo que você deseja, que você precisa, porque você estava vazio. Então, isso acontece com quem? Com o marido, com amigos, com esposa, né? A esposa que casa e tá vazia e não tem o que fazer e não sabe para onde ir, ela fica aquela esposa mega submissa. Às vezes a gente pensa que uma esposa submissa, que é horrível, que o marido, nossa, olha esse marido, como que ele faz isso com essa esposa? Muitas vezes a esposa induz o marido, porque a esposa viveu no vazio, ela não tem identidade. Então ela precisa que o marido comande a vida dela. Ela precisa que o marido dê a orientação do caminho que ela precisa seguir. A esposa às vezes precisa disso, ela precisa dessa projeção. Aí os outros olham para ela e falam assim, nossa, olha como ela está sendo abusada, olha como ela está sendo explorada. Ela não sabe viver de outro jeito, ela não tem uma vida. Até aqui, esse conceito de projeção ficou claro para você? Eu quero que você me conte aqui. Você que ouviu, você que prestou atenção, fez sentido para você esse conceito de projeção? Por quê? Porque agora nós vamos subir de nível no conceito, tá? Eu vou precisar só mais de 10 minutinhos para que você compreenda os efeitos nocivos disso. Meu café tá frio, gente. Ai, que bonitinho. Hoje eu estou com a minha canequinha de Paraty. Ô, saudade de uma praia, hein? A pessoa tá com saudade da praia, ela vai lá pegar a caneca da praia. Mas não tem problema. Agora é hora de focar no trabalho, focar nos cursos, logo, logo eu tô na praia. Como diz lá em Minas, né? Benza a Deus, logo, logo eu tô na praia. Gente, vamos lá então. Próximo passo. Vamos subir um degrau aqui. O que acontece? Quando você
é essa pessoa que cresceu sem a identidade, tá buscando a sua identidade, e você se torna um terapeuta, você se torna uma consteladora, você se torna um profissional que vai ajudar a acender a luzinha para as outras pessoas. O que que acontece? Primeira questão. Como funciona a projeção no universo das terapias? É aqui onde mora o perigo. Poxa, eu sou uma excelente profissional, eu estudei, eu aprendi tudo. Aí, você, que já tem lá, já descobriu, já se trabalhou um pouquinho, né? Descobriu que tem alguns problemas, algumas questões lá com a sua mãe, que a sua mãe, né, era uma mãe repressora, que ela impediu você de realizar, de fazer algumas coisas, que foi e surgiu aí um bloqueio na vida, e você tá seguindo o teu fluxo. De repente chega uma cliente, e esta cliente é exatamente o espelho seu. Ela tá tendo o mesmo problema com a mãe, ela tá tendo bloqueios para crescer e se desenvolver na vida, ela não tá conseguindo caminhar, não tá conseguindo fluir e não tá conseguindo enxergar a vida dela, possibilidades para a vida dela. O que que acontece? O terapeuta, quando ele não tem esse conhecimento, quando ele não tem essa expertise, é muito fácil isso acontecer, viu, gente? Por isso que eu falo que tem que tomar cuidado. Olha o título que eu coloquei aqui da live. Cuidado com a projeção. Cuidado com a projeção. Ela pode arruinar o seu trabalho. Se você não desenvolve terapeuticamente a sua identidade, se você não sabe os seus limites, de onde você vem, para onde você quer ir, quais são os seus objetivos e quem é você, porque isso a gente desenvolve ao longo da vida, viu, pessoal? Não é porque um dia você perdeu a tua identidade porque você cresceu numa repressão, você vai aceitar isso e tomar isso como regra para a tua vida. Não significa que isso é para sempre, para o resto da vida. É para isso que existe a terapia, para que você possa se transformar. E não existe nenhum tipo de dor ou de trauma, por mais tenebroso que seja, que não possa ser transformado, né? Tá lá o nosso querido Bert Hellinger para provar isso, tá? Quem conhece a história do Bert sabe que ele passou por situações assim absurdamente traumáticas. Tão traumáticas, né, que é para a pessoa ter um choque das coisas que ele viveu e das coisas que ele viu. E além dele ter sobrevivido para contar todas essas histórias pra gente, ele ainda reuniu todas as técnicas que ele via de cura terapêuticas e transformou nessa ferramenta maravilhosa que é a constelação familiar. Por quê? Porque tinha muita vontade de mudança, tinha muito impulso de transformação. E isso começa com o tamanho da dor que ele viveu. Então, quanto maior for a sua dor, mais você tem que buscar se treinar, se desenvolver, se trabalhar, para que você não projete a tua vida no outro. Mas aí, vamos voltar lá. O terapeuta não está tão trabalhado, não compreendeu tanto o que precisa ser feito e está vivendo naquela inocência, né? A inocência de que, ai, não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou, não sei o que eu quero fazer. Chegou um cliente que tem o mesmo problema. Chegou um cliente que está vivendo a mesma dor que com a mãe e coloca na terapia. O que o terapeuta faz? O que o constelador faz? Projeção. Projeta a tua vida na vida daquele cliente. Então, o que vai começar a acontecer? Você esquece de que aquele cliente tem situações peculiares, específicas da vida dele, e você começa a colocar as suas dores ali na terapia. E você começa a olhar para aquela terapia como se fosse um trabalho sobre você. E aí você sai do nível profissional e entra na dor pessoal. Quando você entra na dor pessoal, o seu trabalho deixa de ser algo que vai contribuir com a evolução e a transformação do seu cliente e começa a ser um trabalho sobre você, sobre o que você acha, sobre o que você acredita, o que você pensa. E não é o que você, pessoa, pensa. É o que o profissional precisa estar aberto, livre, vazio. Lembra que eu sempre falo para vocês, o terapeuta,
Ele tem um espaço vazio na alma dele para primeiro receber o que vem do cliente sem julgamento. Isso chama abertura, né? A abertura é a primeira habilidade maior que o terapeuta precisa ter. Para ele receber a dor do cliente, deixar o corpo sentir sem julgamento, sem colocar a minha história no meio. Eu não vou colocar, eu não sou eu ali. Eu sou um instrumento, eu sou uma ferramenta. Se eu não consigo separar minha vida pessoal do meu profissional e me transformar em uma ferramenta, não adianta eu querer ser terapeuta, gente. Por isso que o trabalho do terapeuta é algo muito profundo. É um trabalho sobre si. Sobre si. Ó, a Irene tá falando coisas incríveis aqui, né, Irene? Ó, mas o Bert Hellinger é um ser iluminado. Exato, o Bert é um ser extremamente iluminado. Por quê? Porque ele conseguiu pegar dores extremamente profundas de pessoas que poderiam, né? O Bert poderia ter ficado um cara extremamente terrível, revoltado, querendo brigar com o mundo, né? O Bert poderia armar uma guerra com tudo que ele viu, tudo que ele sofreu. E o que ele fez? Ele pegou a dor dele e se iluminou para poder trazer luz pra gente. É um ser iluminado, compactuo muito com o que a Irene falou. E outra, por isso fazer terapia é importante para qualquer terapeuta. O primeiro que tem que se trabalhar é o terapeuta. O terapeuta ele tem que estar em trabalho constante, ele tem que estar numa busca constante por cura, por transformação pessoal, por compreensão das suas dores. Por quê? A nossa caixinha preta, ela tem camadas. Não é da primeira, fui lá, fiz uma constelação, puf, abriu a caixa e saiu tudo de lá de dentro. Gente, nós temos traumas em camadas. Cada acontecimento que a gente vai vivendo é como se a gente fosse tacando ali uma camadinha de concreto em cima do trauma e ele vai endurecendo dentro da gente. E o nosso trabalho é justamente ir tirando essas camadas e amolecendo a nossa alma para que ela possa expressar a dor, o sofrimento, o peso que a gente carrega dentro. E olha só, a Irene tá falando aqui, tá complementando muito bem, ó. E é constante. Ah, eu fiz uma terapia na vida e já resolvi. Não! Olha, gente, tem 14 anos que eu faço isso. 14 anos não é 4 meses. Não são 4 meses, né? 14 anos não são 4 meses. 14 anos é muito tempo. Em 14 anos, quantas vezes eu já me trabalhei? Quantas técnicas eu aprendi? E no final do ano, eu passei por uma constelação que eu tomei um choque tão grande. E eu cheguei pro meu constelador maravilhoso, assim, admiro ele, né? Cheguei para ele e perguntei assim: por que é que eu não tinha visto antes? E ele me deu a resposta que foi assim, ó. Cara, ali eu aprendi muito, né? Às vezes é uma resposta que você tem, assim, te leva para outro nível. Ele falou assim: não tem só a ver com você, tem a ver com todo o seu sistema. E se o seu sistema não está preparado para aprender e para viver isso, você também não está liberado. E aquilo foi uma coisa que está reverberando em mim até hoje. Até hoje, essa constelação está reverberando em mim. E aí tem gente que pergunta assim: ai, de quanto em quanto tempo que eu tenho que fazer uma constelação? Gente, não tem regra. Você tem que ver como que você vai, né? Como é que aquela constelação está reverberando dentro de você. Não faz o menor sentido eu ir lá fazer outra constelação no mês seguinte se eu ainda estou vivendo a transformação que aquela constelação me proporcionou. Se eu ainda estou buscando e caminhando rumo a uma construção de um reforço dessa minha identidade, né? De buscar, de entender, de compreender o porquê de certas coisas na minha vida e vou construindo essa identidade. Então, o que essa construção dessa identidade faz comigo? Faz com que eu não projete a minha história no outro. Faz com que eu coloque a minha vida, a minha compreensão, os meus entendimentos aqui na minha caixinha. Quando eu vou atender, quando eu sou a consteladora, a minha caixinha eu pego ela e falo assim, ó, fica aqui, ó, você não entra. Aqui entra a Ana vazia. A Ana que vai levar o conhecimento técnico e vai levar o campo aberto. Por quê?
Porque independente do que o meu cliente traga, a história dele não é a minha e a minha não é a dele. Eu não vou projetar na história dele coisas que são minhas. Por quê? Quais são os problemas mais sérios da projeção? Quando eu projeto, se um terapeuta projeta a sua história na história do cliente, o que vai acontecer? A constelação não vai trazer resultados para o cliente vai ficar mais perdido, né? O cliente vai falar assim, gente, por que essa terapeuta tá nervosa desse jeito? Por que ela tá com essa raiva? Por que ela tá assumindo essa postura desse jeito, né? E aí, realmente, o terapeuta começa a tomar partido. E terapeuta não toma partido. A terapeuta não ouviu os dois lados, né? Você tem que pensar como terapeuta, você tem que pensar que você é ali como um juiz que vai ter que botar na balança. Imagina que você tem uma balança na tua frente. O constelador sempre tem que ter uma balança. E ele vai colocar as duas questões. Agora, decidir o que é que vai ser feito, como que vai se fazer, não é o terapeuta que faz, não é o constelador que faz. Você precisa abrir um campo, mostrar um caminho, você vai traduzir para o teu cliente aquilo que o inconsciente dele não conseguiu entender, mas que ele manifestou ali no campo. E lógico, você vai colocar algumas frases, vai colocar falas de cura para que o cliente consiga, além de compreender, né, se desconectar daquele lugar, daquela prisão do passado e fazer com que ele enxergue o futuro, fazer com que ele enxergue algo melhor. O que eu posso fazer com isso que eu tô vendo aqui? Mas não é o constelador que vai falar, faça isso, seja assim, né? A gente não tá dando ordem aqui. E é muito pelo contrário, a gente tem que ter uma compaixão muito grande para poder acolher o cliente na dor dele. É muito profundo. Agora, você imagina se nesse momento eu começo a projetar minha vida na história do cliente. Que caos! Vira um caos, gente. Então, esse tema, esse assunto projeção que eu queria trazer para vocês hoje é extremamente importante. Extremamente importante. Deixa eu terminar de ler os comentários. Ó, a Irene, eu faço há 40 anos e esse ano farei mais. Ah lá. A Irene, gente, a Irene faz terapia há 40 anos, né? É verdade. Temos que ter cuidado para não virar algo como Buda, como uma Buda a de solução imediata. Gente, solução imediata não existe, né? Fiz uma constelação. Nossa, mudou minha vida. Gente, constelação não é mágica, não é milagre, tá? É abertura, ampliação de consciência. Se você conseguiu enxergar algo que é importante para você, aquilo você precisa deixar sentir, reverberar, assentar. É isso mesmo. Ah, é uma busca, tá? Algo como uma busca de solução imediata. Não é solução imediata, não é mágica, não é miojo, né? É o memezinho do miojo. Gente, não é miojo, não fica pronto em 3 minutos, não fica pronto em 2 horas. A constelação é uma ferramenta incrível. Ela vai te mostrar ali rapidamente aquilo que você não compreendeu, onde é que tá a raiz do teu problema. Agora, ela não vai te trazer uma solução sim miojo, não é 3 minutos, não é 2 horas, tá? Tá reverberando, ó, tá reverberando, e vai reverberando. E aí você tem que ter paciência, compreensão, maturidade para entender que aquela constelação tá te mostrando algo e agora você precisa se encaixar, você precisa deixar esse algo entrar na tua alma. Ó, a MAG terapia sistêmica. É a Margarida, né, Margarida? Agora eu também entendi porque não vemos certas coisas. Por causa do sistema. Adorei essa explicação. Isso. Porque não vemos certas coisas nossas. É isso mesmo. A gente não vê as coisas nossas. Porque o nosso sistema, né? Se a gente se trabalha sistemicamente, se o nosso sistema, a gente está conectado com o sistema, muitas vezes a gente pergunta e fala assim, nossa, mas por que eu enxerguei isso ainda? Nossa, por que eu não enxerguei isso antes? Faz todo sentido. E olha como a gente aprende, né? Agora você imagina se eu falasse assim,
Imagina! Ano passado, um ano atrás. Mais de 13 anos que eu constelo. Eu já sou fodona, já resolvi tudo meu. Ah, eu não resolvi problema? É porque essa tal dessa constelação não resolve mesmo. Então eu sigo em frente. Vamos acelerar o barco aqui, ó. Que tudo que eu tinha que ver, eu já vi. Você imaginou se eu pensasse assim e travasse o meu trabalho? Né? Eu dou o meu exemplo aqui pra vocês, gente. Não é porque eu acho que eu sou fodona, que eu sou demais, não. É porque o exemplo melhor que eu tenho é o meu mesmo. Então eu coloco pra vocês coisas que são importantes pra abrir a consciência de vocês também, tá? Por isso que eu falo muito das minhas histórias. Porque eu não tenho a vivência das outras pessoas. Mas eu deixo também aberto. Se vocês querem contar a história de vocês, tá ótimo. É isso aí. Olha o que a Irene falou. Vira doença. Se a gente não tem compreensão, se a gente não tem entendimento, vira doença. Tá? Ó, a Ana falou aqui, ó. Constelação abriu campos importantes para tratar em terapia. Exato. Abre muitos campos. E aí você pode seguir, né? Outros modelos de terapia. Você vai seguir psicoterapia, você vai psicólogo, psiquiatra, enfim. Você precisa começar a entender o que acontece com o seu campo do seu sistema. O seu sistema caminha junto com você. Porque agora eu virei terapeuta, eu cortei todos os cordões que eu tinha com a minha família. Gente, esses cordões você não morrem nunca. Nunca. Você é parte da tua família, você é parte do seu sistema. Então, olha, os terapeutas hoje em dia, eles precisam ter uma compreensão muito grande do que é ser terapeuta, do que é estar em ajuda. Por isso que o autotrabalho é extremamente importante. Combinado, pessoal? Ficou claro para vocês o que é projeção? Ficou claro para vocês como que a projeção ela prejudica a nossa vida? Como que ela é uma falta de base de identidade? Olha, eu ia fazer uma live de 40 minutos, passou 52, mas tudo bem. Se vocês estão aqui comigo, a gente está conversando, essa que é a intenção e isso é maravilhoso, tá? Gente, olha lá, o marido não sumiu, ele tá assistindo a live do hall do prédio porque saiu sem chave. E aí, eu tranquei a porta e ele não entrou em casa. Então tá ótimo, deixa eu ir lá abrir a porta pra ele. Tá vendo? O dever chama, né? A gente vem, traz a consciência, aí o sistema vem e cobra. Ó, o marido saiu sem chave, vai lá. Tudo é sistêmico. Pessoal, gratidão pela presença de vocês. Fiquem ligados aqui no canal, no perfil, né? Logo, logo teremos aí, estamos trabalhando, vamos divulgar um trabalho muito maravilhoso que eu tô desenvolvendo. Tudo para que a gente consiga ampliar a consciência, se desenvolver dentro dessa perspectiva de ser um terapeuta melhor, de ser um constelador melhor e, claro, primeiro se trabalhando, né? Tudo que você vai fazer na tua vida, você vai fazer primeiro com você. Você tem que ser o seu cliente transformado, né? Quem era eu lá atrás? Hoje, no nível de consciência que eu tenho, eu vou ajudar pessoas que estão numa situação onde eu já estive, mas hoje eu estou em outro patamar, então eu posso ajudar o outro, ok? Gratidão por essa presença aqui, por essas trocas, né? Gratidão a Irene, querida, que contribui muito. A Margarida também. Ó, a Fabiola aqui, muito esclarecedora, obrigada. Ângela, você tava aí quietinha, dona. Que legal, que legal. E aí, vamos que vamos. Vamos abrir a porta pro marido. Pessoal, beijos, gratidão. Continuem aqui comigo e fiquem ligadinhos lá nos posts, lá nos videozinhos. Mandem essa live para outras pessoas que possam se beneficiar deste conteúdo. E depois vai lá no vídeo da live e comenta lá se fez sentido para você. Combinado? Beijo grande, ótimo dia para você.